E Jesus continua dizendo, mas agora já num outro subtítulo, o anúncio do Calvário. É necessário o Filho do Homem, Jesus dizendo, padecer muitas coisas, ou seja, sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ou seja, os homens do templo, responsáveis diretos pelo judaísmo, né, pela religião, que também faziam a administração. Então, que isso seria necessário. Ele não se coloca como uma vítima. Eu vou sofrer. Não. É necessário que isso aconteça. Que o Filho do Homem, e aqui, Filho do Homem. Por quê? Porque Jesus é um espírito puro, mas tomou a forma humana. O espírito puro, alguém já viu? Eu nunca vi, e acredito que vai passar eternidades até para eu ver. O espírito puro na sua essência, vejamos. Porque Jesus veio até nós, mas para ser possível que o víssemos, que o identificássemos, não é? Como nosso irmão, ele tomou a forma humana. Certo? Por quê? O que dizem sobre o perispírito, não é? Que é o nosso corpo espiritual, nós continuamos tendo corpo quando desencarnamos. E que no espírito puro, o corpo espiritual, para nós, por exemplo, nós diríamos que ele não existe. Porque ele é tão, tão, tão sutil que para nós não é mais matéria. Para nós, no nosso nível de capacidade, nós não temos condição de compreender um corpo espiritual de um espírito puro como matéria. Aí nós vamos entender como a forma que Jesus tomou para vir até nós, e ele se identifica como Filho do Homem, não é? Ele veio da forma mais, vamos dizer assim, simples, sem perder a majestade, não é? Sem perder a sua pureza de espírito, que era capaz, por esta pureza, de fazer tudo. Tudo não, né? Tudo que ele podia fazer, ele não mostrou para nós. Ele só mostrou o quê? Um pouquinho assim do que ele podia fazer. Tanto que ele nos diz o quê? Tudo que eu faço, vós podeis fazer também e muito mais. Mas é claro que não agora, com espíritos imperfeitos que ainda somos. Mas quando atingirmos, também nós, a pureza de espírito. Só lembrando que a pureza de espírito é uma condição que todos nós atingiremos, pela lei do progresso. Todos nós atingiremos essa condição. O progresso é uma fatalidade, como todas as leis de Deus, que são perfeitas. Então, aqui Jesus se identifica não como Cristo de Deus, mas como Filho do Homem. É necessário o Filho do Homem padecer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto, porque o Cristo de Deus não pode morrer. O Filho do Homem pode, porque ele está na forma humana. E foi crucificado, nós sabemos. Ser morto e levantar-se no terceiro dia. Aí temos no versículo 23. Ele dizia a todos os que estavam ali com ele, os discípulos que vieram ter com ele. Ele não estava dizendo isto à multidão. Isso é importante, porque ele tem uma forma de falar com a multidão, uma forma de falar com os discípulos. Ok? Ele dizia a todos, se alguém quer vir após mim, vou ler tudo e depois eu volto. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. É bem extenso o que precisamos fazer porque ele começa assim, né? Se quer dizer o quê? Podemos sim, podemos não. Podemos escolher se queremos seguir Jesus ou não. E ele deixa tudo muito claro. Se alguém quer vir após mim. Então, isto coloca numa posição de liderança. Ele está à frente. Quem quiser segui-lo, terá que ir pelo caminho que ele indicar. E depois ele nos diz, eu sou o caminho.
a verdade e a vida. E como caminho, ele diz: ninguém chega ao Pai senão por mim. Se alguém quer vir após mim, então isso já mostra que para decidirmos isto, temos que ser humildes. Não temos? Porque nós não vamos na frente, nós não vamos no lado, dando pitaco. Ah, Senhor, eu só não acho melhor por aqui, por ali. Ah, eu acho que isso está errado. Nós vamos atrás, só seguindo o caminho que ele indica. Nossa. Então, após mim. Agora, negue a si mesmo. Como é que eu vou negar a mim mesmo? Não posso negar a mim mesmo, senão eu seria meio desma. Senão eu seria meio. É que eu vou negar, eu não posso negar quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou, não é conhece-te a ti mesmo? Você conhece, como é que eu vou negar quem eu sou? Negarmos quem nós estamos no momento. Vamos dizer, nós estamos, aquele CPF que tem lá todas aquelas informações, nós temos uma personalidade que envergamos, um ego. Sim, mas nós não somos nada disso. Nós estamos encarnados, não é isso? Nós estamos encarnados, temporariamente. Então ele está dizendo, não perca o foco. Você está na carne, mas não é carne. Então nega essa ideia equivocada de que aqui é que é o lugar para realizar o que você é. Não, aqui é um meio para que eu possa ir desenvolvendo o fim a que eu me disponho como espírito imortal, que é progredir, que é desenvolver em mim o bem, porque eu sou filha, ou nós somos filhos do bem perfeito que é Deus. Né? Então, negue a si mesmo. Então, eu vou entender que eu não estou aqui para satisfazer minhas paixões. Eu estou aqui para me aprimorar como ser humano. E aí, negando a si mesmo, ele vai para a outra parte, que é o quê? Tome a sua cruz a cada dia. Eu não vou renegar a minha cruz, eu não vou me desesperar com a minha cruz, eu vou pegar a minha cruz e vou seguir Jesus, porque é isto. Ó. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Siga-me. Jesus diz que o seu domínio, o seu jugo, é suave e o seu fardo é leve. Nós podemos nos sentir esmagados por este mundo? Podemos, e muitas pessoas tiram a própria vida por causa disso, muitas vezes. Mas é porque nós estamos dando a esta vida uma importância que ela não tem. A importância desta vida é relativa. Ela tem uma importância para, através dela, nós nos desenvolvermos, contermos vícios, desenvolvermos virtudes. É isto. Então, o Espiritismo, querida Ana Vanessa, seja bem-vinda, o Espiritismo nos ajuda a compreender este contexto espiritual onde nós estamos inseridos. Compreendemos melhor, como a Marta estava dizendo, não é? A classificação, quer dizer, que tipo de espírito somos, que tipo de planeta habitamos, por que estamos aqui, qual é o nosso objetivo. Então, se nós fizermos o melhor que pudermos, para onde vamos depois? Se nós não fizermos se nós ficarmos aqui nos iludindo e nos deixarmos arrastar por paixões, como seria a nossa chegada no mundo espiritual? Já retornamos ao mundo espiritual inúmeras vezes. Já reencarnamos e desencarnamos, claro, mesmo número de vezes reencarnamos, desencarnamos, a não ser esta, só reencarnamos, ainda não desencarnamos. Inúmeras vezes. E vamos acumulando não apenas conhecimentos, mas vivências. E vamos aprimorando. Nossa, nós estamos muito melhor do que jamais fomos. Mas isso nos exige muitíssimo. Não é fácil, não é? Nós sabemos disso. Então, termos essa consciência hoje, com essa fé raciocinada, assim, eu vou me empenhar, não vou me deixar levar pelo desespero. Não vou me deixar levar pela revolta, não, eu vou orar. Vou tentar pacificar meu coração, porque eu entendo a importância disso tudo. Não é? E Jesus continua falando, pois quem quiser salvar a sua vida, veja, se eu não nego a mim mesmo, eu fico o quê? Achando que este meu contexto aqui é tudo. Então eu vou fazer tudo para tirar o maior proveito desta materialidade.
Isto vai me fazer fatalmente ter escolhas infelizes, não vai? Não. Não, porque eu tenho que ter. E aí eu passo por cima de pessoas, situações. Isto por quê? Porque eu não estou negando a mim mesmo. Eu quero tudo para este serzinho encarnado que vai ter que voltar para lá e não vai levar um alfinete. Não vai levar. Quem quiser salvar a sua vida aqui na materialidade, né, vai perder. Quando nós reencarnamos, nós chamamos muitas vezes de oportunidade reencarnatória. Não é? Por quê? Porque a reencarnação é uma oportunidade valiosíssima. Porque no mundo espiritual não se encontra oportunidade de reencarnar a cada esquina. Isso exige planejamento, exige que haja vamos dizer assim, uma prioridade, não é? Pessoas estão esperando há mais tempo, né? Existem toda uma série de condições. Então, às vezes, a pessoa usa mal uma encarnação, chega no mundo espiritual e diz assim, ai, quanta besteira eu fiz, eu vou voltar, vou corrigir. Não vai voltar agora. Não, mas eu preciso voltar, porque eu tenho que corrigir, agora eu já sei onde é que eu errei, eu vou melhorar. Sim, mas agora não dá para voltar. Ah, tem que esperar. Outras pessoas estão esperando para reencarnar. Outras situações também são tão importantes quanto. E as coisas acontecem em um determinado ritmo que não é o nosso. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quer salvar a vida da materialidade e acaba perdendo a oportunidade reencarnatória. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Ou seja, quando vivemos a nossa encarnação voltados ao bem, voltados às lições que aprendemos com Jesus, esse a salvará. Salvará a oportunidade reencarnatória. Chegamos na espiritualidade, não sei se tiveram oportunidade de ver o seminário que fizemos ontem, não é? do livro Voltei, do irmão Jacó, Psicografia do Chico Xavier, está na nossa playlist, em que nós vemos, quando o irmão Jacó retorna ao mundo espiritual, que no grupo de desencarnados haviam sofredores, mas chegou uma professorinha com um foco de luz, e ela foi a primeira a ser acolhida, depois quando eles chegaram num plano mais alto, por um grupo de crianças de uma instância superior que vieram buscá-la. É isso. Ela viveu a vida na causa do Senhor. Aí, mas se ela for judia, se ela for muçulmana, se ela for budista, a causa do Senhor é a causa do bem, ok? Ninguém vai nos perguntar no mundo espiritual se nós somos budistas ou cristãos. Nós daremos conta da nossa administração, nós daremos conta pelo bem que tenhamos feito e pelo bem que deixamos de fazer. É isso, é isto que conta. Quando nós escolhemos Jesus, é porque para nós faz todo sentido e nós escolhemos Jesus para seguir. Então, ok. Outro não se identifica com uma outra doutrina que, como é ligada a uma religião, tem que estar ligada a Deus. E se está ligado a Deus, tem que estar ligado ao bem. Senão, não é religião. Vejamos. Continuando. Então, porquanto, continua ele, versículo 25. Que benefício tem o homem? Aí vejamos que ele nos leva, Jesus nos leva a refletir. E aqui na nossa mensagem inicial, foi aberto ao acaso, ele nos fala isso, não é? Paulo fala a Timóteo que ele ouvisse, que guardasse aquilo. E que Deus daria o quê? Daria entendimento com o tempo. E ele vai nos dando aqui, Jesus, exatamente, ele vai nos levando a refletir sobre o que ele diz. Ele nos diz assim, porquanto, que benefício tem o homem ao ganhar o mundo inteiro
destruindo a si mesmo. Não é aquilo que falamos. O que adianta ele ganhar toda a materialidade e perder a oportunidade reencarnatória? Ou sofrendo perda, ou seja, tendo prejuízo, né? Destruindo a si mesmo ou tendo prejuízo, mas prejuízo espiritual. Exatamente o prejuízo de não aproveitar uma encarnação. Versículo 26. Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras... O que acontece quando a gente se envergonha de alguém? Ou de palavras? A gente se afasta, né? Vergonha faz a gente se afastar. Se a gente se envergonhar das lições de Jesus, a gente se afasta delas. É um termo só para nos dar a entender o afastamento. Pode não ser a vergonha, ok? Mas é o afastamento. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, ou seja, se alguém se afastar das minhas lições, o Filho do Homem, ele mesmo, se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Esses santos anjos aqui, ok. Ficou um quê católico, mas ok. Mas dá para entender o quê? Ah, então Jesus vai se afastar do sofredor lá? Não, não. Veja, as leis de Deus estão aonde? Estão em nós. Então, ação, né? Vamos dizer assim, causa e efeito. Causa e efeito. Se eu me afastei das lições do bem, ora, quando o bem vier, eu vou usufruir. Eu me afastei, eu vou ter consequências equivalentes. Então, se eu fiz escolhas sombrias, eu terei consequências sombrias. Se a luz está aqui, a luz está aqui, a sombra está aqui. Jesus diz, volta a luz, não é? Luz, volta na glória, luz. Mas a pessoa fez escolhas sombrias. Está junto? Não está junto. Aqui está a luz, aqui está a sombra. Se eu me afastei da luz e escolhi fazer escolhas sombrias, a luz, o que vai fazer quando chegar? Quando se estabelecer? Vamos imaginar, vem um mundo de regeneração e a pessoa não fez por onde habitar o mundo de regeneração. É claro que estamos falando aqui de escolhas trevosas, não é? E tem gente fazendo coisa trevosa no mundo? Tem gente fazendo coisa muito trevosa no mundo. Coisa que a gente sabe, coisa que a gente não sabe, coisas terríveis ainda acontecem por aí. A gente vê a guerra que acontece aqui e acolá, mas existem outras coisas horríveis que acontecem. Muita gente envolvida em coisas muito horríveis. Nós sabemos disso. Principalmente, particularmente, né, citamos as questões ligadas às crianças. Não é? O mal que atinge o mundo todo. Pessoas que fazem mal às crianças. E aí? Aqui está a luz. Aqui estão as escolhas trevosas. Quando a luz se fizer no mundo, quando o mundo estiver melhor vibratoriamente, o que acontece aqui? Jesus usa um termo que é um termo quase que se sacudisse, não faz isso. Porque ele diz, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória de Deus. Ou seja, quando o nosso planeta estiver em condições mais felizes, também será apartado. Porque Jesus é o governador do planeta Terra. Terra. O planeta que vai acolher os que vão ser retirados daqui porque escolheram a sombra, não tem Jesus como governador, ok? Sendo assim, Jesus vai se apartar deles, não vai? Vai. Mas quem escolheu isso tudo? Foi Jesus? Não. Livre arbítrio. Há 2000 anos, Jesus está nos aconselhando, nos orientando, buscando tocar os nossos corações para fazermos escolhas melhores. E no versículo 27, ele diz, eu verdadeiramente vos digo
que há alguns dos que estão em pé, ou seja, que estão encarnados, que a gente falou, né? Levantar-se, né? Estão em pé, estão levantados, estão vivos, estão lá, naquele ano em que Jesus se encontrava entre nós. Há alguns que estão encarnados que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. A morte, ela é um símbolo. Já ouviram falar do inconsciente coletivo? Não é? Existem, como é que eu vou dizer assim, imagens que representam, ilustram situações. A morte, ela ilustra a situação da transformação profunda. Quando se fala em morte, aquela situação não existe mais na minha vida. Morreu para mim. Não existe mais. Né? Então, a morte é uma transformação profunda. Tem pessoas que estavam encarnadas há 2000 anos e que ainda se encontram endurecidas. Acabamos de falar aqui, não falamos? Quantas pessoas fazendo perversidade ainda no mundo. 2000 anos depois. Ah, mas será que eu estava encarnada? Olha, uma pessoa que estava encarnada no tempo de Jesus, fora o nosso Emmanuel, né, Thelma? Que está desencarnado, mas também eu vou citar um que está desencarnado, que é o nosso Camilo Castelo Branco, não é? Que trouxe o livro Memórias de um Suicida. Ele estava encarnado e ele cita no livro Memórias de Suicida uma cena no dia em que Jesus estava sendo julgado. Ele estava andando por Jerusalém, atiçando o povo contra Jesus para que escolhessem Barrabás. Né? Mas o nosso Camilo cresceu muito nos 2000 anos. Que bom, não é? Mas outros tantos, Jesus diz que não provarão a morte, não se transformarão até que vejam o reino de Deus. E vão ver quando o mundo melhorar. Mas como é que eles vão ver o reino de Deus? Longe. Vão ver longe. Aí vão perceber. Nossa, mas era mesmo, né? Mas aquilo tudo, 2000 anos, era verdade mesmo, né? E não vão poder ficar na Terra. Claro que eles não vão falar isso com tanta tranquilidade. Vão estar desesperados, amargurados. Muito bem. Eu verdadeiramente vos digo que alguns dos que estão em pé que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Tem pessoas que não se convencem. Sabe aquela pessoa teimosa? Que você fala, ela não acredita que ela está cavando um problema para ela. E depois, quando acontece, ela faz cara de surpresa, como se não tivesse sido avisada. O ideal é a gente não dizer, eu te disse, eu te avisei. Maldade, né? Esse chute caiu. Mas é isso. Agora, que interessante. Vimos aqui toda esta passagem contada por Lucas, apenas para ilustrarmos, porque quando nós falamos desta passagem por Marcos ou por Mateus, nós destacamos uma outra coisa que nesta aqui não aparece. Muito interessante isso. Apenas para que nós tenhamos ideia de como é que às vezes as narrações dos evangelistas nos proporcionam um pouco mais diferente. Por exemplo, os outros não vão falar desta parte, só quem vai trazer isto é Lucas. Essa segunda parte que nós vimos agora, os outros não trazem. Para nós termos uma ideia, os outros evangelistas resumem tudo que foi dito aqui em três versículos. Vejamos aqui, Mateus 16, 21, 23. 16, 21, 23. Olha. Aqui. O anúncio do Calvário. Lembramos que Jesus perguntou, a partir de então, sim. Pois, então ele falou do que ele ia passar, não é? Que ia padecer muitas coisas nas mãos dos anciãos. Aí no versículo 22 temos, mas Pedro, tomando-o à parte, isso Lucas não diz, Marcos diz também. Mateus foi apóstolo, mas Marcos foi discípulo do apóstolo Pedro. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Esse é Pedro, né? Esse é Pedro. Ele chega e repreende Jesus. Faça assim. Dizendo, Deus tenha misericórdia de ti, Senhor. De modo nenhum te acontecerá isso. Meu Deus.
Ele, porém, voltando-se, Jesus, disse a Pedro: vai para trás de mim, Satanás. Tu és um escândalo para mim, porque não compreendes as coisas de Deus, mas as dos homens. Ora, antes disso, Jesus havia exaltado Pedro. Aqui. E também esta parte não aparece em Lucas. Quando Jesus pergunta: o que dizem os homens que eu sou? Quem dizem? Lembram disso? O que dizem as turbas que eu sou? E aí Pedro diz, não é, que ele era o Cristo de Deus. Tu és o Cristo, Filho de Deus que vive. Em resposta, Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. O que nós temos aqui nessas duas passagens? O que nós vemos? O que nós vemos? Nós vemos que Pedro foi influenciado por um espírito elevado para dizer a Jesus que ele era o Filho de Deus, o enviado, não é? Mas depois, Pedro, porque ficou com medo diante do que Jesus disse, a vibração de Pedro, ó, caiu. E ele então foi influenciado por um espírito impuro. Marta, o espírito impuro é a classe dos imperfeitos mais baixa. É a 10ª classe. Isso está a partir da questão 100 no Livro dos Espíritos, ok? A mais baixa classe, aqueles espíritos que ainda sentem prazer em fazer o mal. É esse exatamente o tipo de espírito que vai embora, que não vai ficar na terra. Porque Jesus disse nas bem-aventuranças: os mansos herdarão a terra. Então nós vemos que Pedro, no momento, está com uma vibração tão maravilhosa que tem uma resposta intuída de um alto espírito, e Jesus lhe diz que não foi a carne que disse isto, que esta resposta era uma resposta do alto, que havia sido Deus que havia inspirado aquela resposta a ele. Mas depois, quando vem a resposta de que não, jamais Deus permitiria que isso acontecesse, ele diz: afasta-te de mim, Satanás. E tudo que ele fala a partir daí, ele não está dizendo a Pedro. Ele está falando para o espírito que está influenciando Pedro. És o motivo de escândalo. Por quê? Ele influencia Pedro como influencia qualquer um que esteja com uma vibração. Portanto, tenhamos atenção ao medo. Nós vivemos aqui a situação da pandemia, né? E mesmo os espíritas, ninguém vai de véspera, gente. Existe um planejamento reencarnatório. Vamos cuidar, mas não vamos nos entregar a desesperos, ok? Isso é importante. Porque toda vez que o medo nos toma, a nossa vibração cai. E aí não são mais os espíritos bons que vão trazer ideias para nós. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Pergunta Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, ou seja, comumente, ordinariamente, são eles que vos dirigem. Mas aí como saber se o pensamento vem de um bom espírito, de um mau espírito? Ou se o pensamento é mau, se o pensamento é meu ou é de um espírito? Como é que eu vou saber? É meu ou é de um espírito? Importa? Não importa. Se o pensamento for bom, façamos. Se o pensamento for mau, não façamos. Seja nós, seja de quem for. Uma pessoa pode nos trazer uma boa ideia, eu digo assim, boa ideia, vou fazer. Uma pessoa pode nos trazer uma má ideia, eu digo assim, má ideia, não vou fazer. Isso pode vir de nós também. Então, se for uma boa ideia, não importa de quem vem. Se for uma má ideia, não importa de quem vem. Importa que não sigamos más ideias, sigamos boas ideias. E vamos hoje ficar por aqui. Interessante, não é? Essa diferença da narração de Lucas, dessa passagem, e de Mateus e Marcos. Depois, se quiserem, visitem Mateus e Marcos para darem uma olhadinha.